Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Eu quero destacar aqui as sequências das palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele diz, ele dá uma ordem: entrem pela porta estreita. Essa porta estreita, ela está associada a um caminho estreito. E esse caminho estreito é a única via de acesso que conduz à vida. E quando Jesus está falando do caminho que conduz à vida, ele não está restringindo a vida somente como o ponto final desse caminho. Jesus, ele não está restringindo somente a salvação futura. Jesus não está se restringindo somente ao seu glorioso dia, quando ele virá buscar a sua igreja. Jesus está se referindo a um caminho sobremodo excelente. Jesus está chamando a nossa atenção para o caminho que leva à vida. Jesus está falando de um caminho em direção à vida. E este caminho, ele só é percorrido por alguém que tem a consciência que é salvo por um favor que não merecia. Alguém que, por reconhecer seu favor, ele tem uma vida plena, ele tem uma vida cheia de alegria, cheia de contentamento, cheia de esperança. É alguém, esse que Jesus está falando, que anda por esse caminho, é alguém que tem os seus olhos, aquele brilho do fogo santo do Espírito de Deus. Jesus faz ainda uma observação a respeito dessa porta estreita, que está, como eu falei, associada a um caminho apertado, que deve chamar a nossa atenção hoje. Por isso que eu comecei falando, pela graça de Deus, vamos entrar por essa porta e passar por esse caminho apertado, porque o próprio Senhor Jesus diz, são poucos que a encontram. Gente, eu acho que a maioria das pessoas aqui, a maioria de vocês foi ao retiro. Quem foi ao retiro aqui? Todo mundo? Glória a Deus. E desses que foram ao retiro, quem não saiu de lá com aquele fogo aceso que Deus acendeu dentro de nós? Olha, nos dias que nós passamos ali, nós experimentamos momentos inexplicáveis, indizíveis, de um mover sobrenatural do Espírito Santo. E na minha opinião, gente, para que esse fogo que foi aceso no nosso coração não se apague, a gente tem que se dar conta da realidade da nossa maravilhosa salvação. E o nosso maior desafio é consolidar o fruto do Espírito no nosso coração. Meditando na palavra de Deus, em oração, eu perguntei ao Senhor: Deus, como é que eu posso ser bem-sucedido no propósito de não deixar que a chama do Espírito se apague dentro de mim? Deus, como é que eu posso experimentar o prazer da vida abundante que o Senhor Jesus fala, que glorifica a Deus? E quando eu falo aqui de vida abundante, eu estou falando, eu quero trazer o significado de que é uma vida que mantém uma alegria contagiante. É uma vida que mantém o amor e a paz que procedem de Deus. Uma vida que mantém a paciência, a tolerância, resultado de um amadurecimento que a cada dia nos aperfeiçoa. Uma vida que mantém a bondade e a amabilidade com aqueles que estão próximos a nós. Eu estou falando de uma vida de fidelidade ao Senhor.
uma vida de mansidão. Mansidão é confiança no Senhor, não ficando ansioso nem apreensivo com as questões que estão à nossa volta, mesmo ciente da gravidade delas. Eu estou falando de uma vida cheia de domínio próprio, seja qual for a situação, para não pecar e entristecer o Deus da nossa salvação. E Deus respondeu a minha oração quando eu pedi para Ele, e surpreendentemente, essa semana, gente, eu li uma citação do querido pastor Ronaldo Lidório, e nessa citação ele apontava exatamente na direção da pergunta que eu fiz ao Senhor, de como manter o fogo aceso no meu coração, como é que eu posso ter uma vida abundante que glorifica a Deus, e ele me ensinou que entrar, né, nessa porta estreita e percorrer o caminho apertado que leva em direção à vida. Aqui nessa citação ele me mostrou claramente, e ele dizia assim: a primeira missão da igreja não é proclamar o Evangelho, não é se expandir, nem mesmo conquistar a mídia ou impactar a sociedade. A primeira missão da igreja é perder os valores dos homens e ser revestida com os valores de Deus. Ou seja, a primeira missão da igreja, que sou eu e você, é morrer para nós mesmos e tomar a nossa cruz e em todos os instantes seguir a Jesus. Só assim, só dessa maneira, a chama do Espírito não se apagará. E a cada vitória que eu e você tivermos sobre a nossa vontade, o Espírito de Deus vai confirmando dentro de nós a alegria indizível de termos sido salvos. O Senhor Jesus diz, lá em Marcos 8,34, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tenho que percorrer o caminho apertado, que é o desafio diário, constante, de morrer para mim mesmo. O que me faz andar nesse caminho apertado é um sentimento que inunda o meu coração, acredito que o seu também, quando sempre penso no Senhor. E quando penso no Senhor, me vem, eu devo fazer valer a pena o sacrifício que Ele fez por mim. Não posso me permitir viver de qualquer jeito, quando um sacrifício tão grande, cósmico, foi feito pela minha vida. Alguns anos atrás, eu assisti um filme chamado O Resgate do Soldado Ryan. Eu não sei aqui quantos de vocês assistiram esse filme. Eu não sei, mas esse filme, ele retrata muito bem o que eu estou tentando falar aqui agora, quando me encho de gratidão lembrando do Senhor Jesus. Esse filme, ele retrata ali um momento da Segunda Guerra Mundial, onde os americanos eles descem ali na costa da Normandia, e muitos paraquedistas são lançados pelo meio da Europa. Muitos morreram ali naquele desembarque, naquela praia. Aquele filme ele retrata muito bem isso, a realidade de uma guerra. E muitos paraquedistas também morreram pela França. E uma família de 4 filhos, 3 morreram. Sensibilizados por essa família, o exército americano, então, convoca lá um capitão, no caso o capitão John Miller, interpretado pelo Tom Hanks, e ele e seus homens recebem uma missão de resgate. E aí essa missão, não sei quantos viram filmes, ela foi muito sacrificante para levar esse rapaz de volta para o seio da sua família, para a sua mãe, porque no filme a sua mãe recebe uma carta lá nos Estados Unidos dizendo que 3 dos seus 4 filhos morreram.
Então, ao longo dessa missão, alguns homens morreram. E os homens do capitão Miller começaram a questionar o porquê de que tanta gente tinha que morrer por causa de um. E no final, lá no final do filme, até o próprio capitão Miller é ferido. E ali, naquele lugar, minutos antes onde ele estava, minutos antes de morrer, o capitão Miller chama o soldado Ryan perto de si, e ali ele protagoniza a cena mais impactante do filme. O capitão Miller chama o Ryan para perto e olha nos olhos dele e diz: Ryan, faça valer a pena. Ou seja, faça valer a pena o sacrifício da vida dos outros soldados que morreram para enviá-lo para casa. Faça valer a pena o grande sacrifício que foi feito pela sua vida. E esse filme, ele se encerra com o Ryan já velho, diante do túmulo do capitão. E ali, por trás dele, toda a sua família. A sua esposa vem chegando perto, sua família ao fundo. E aí ele olha para sua esposa, lembrando do que o capitão tinha falado para ele naquele dia, naquela ponte, ali, nos seus últimos momentos, e ele pergunta para sua esposa: eu fui um bom marido para você? Eu fui um marido amável, compreensivo, amigo? Eu fui amigo dos nossos filhos? Eu fui um bom pai? Eu realmente fiz valer a pena o sacrifício que foi feito pela minha vida? Da mesma maneira, irmãos, devemos sempre ter em mente que foi feito um grande sacrifício pela nossa vida. E fazendo um paralelo ali com a cruz de Jesus, com a Bíblia, eu acho que nós poderíamos dizer que lá no céu, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo conversaram a respeito de uma missão de resgate também. Só que essa missão tem uma diferença. Quem aceitasse essa missão ali na Trindade, seria um caminho sem volta. Era a sua vida pela nossa, para nos resgatar como filhos da condenação do pecado. Eu fico imaginando, aí lembro até daquele trecho lá de Isaías, que diz: quem enviarei? Quem irá por nós? Aí eu fico pensando, e Jesus respondeu: eis-me aqui, envia-me. Jesus, no seu infinito amor, aceitou a missão, pagou o preço da cruz. Jesus foi esse sacrifício. Eu fico pensando assim que Jesus, lá no alto da cruz, ao invés de ter proclamado está consumado, ele poderia ter dito: façam valer a pena. Somos assim os soldados Ryan, que um dia fomos resgatados pelo sacrifício de Jesus e que temos como forma de gratidão, de expressão de gratidão, de culto de adoração a Deus, fazer valer a pena o sacrifício que Ele fez por nós. Ao longo da história da cristandade, os grandes heróis e heroínas da fé compreenderam bem isso que eu estou falando. E a partir dessa compreensão, suas vidas mudaram completamente. E muitos avivamentos aconteceram por conta disso. A minha oração aqui é que o Espírito Santo também nos faça compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós também. Devemos fazer valer a pena o que o Senhor fez naquela cruz. E quando eu penso no amor de Jesus pela minha vida, eu fico pensando naquele Deus que não deixa nenhum dos seus para trás, como a gente canta aqui na igreja. Até falei com a Emily quando eu cheguei: será que você vai cantar essa música hoje?
Esse é o Deus que eu penso. Ele não deixa ninguém para trás, nenhum dos seus para trás. Eu não posso me permitir ser relaxado, leviano, com o caminho que eu devo percorrer, principalmente depois que fui alcançado por seu favor, por seu Espírito nesses dias, pelo renovo que Ele proporcionou dentro do meu coração. E as lembranças das próprias palavras do Senhor Jesus me vieram ao coração quando eu estava fazendo essa palavra. E foram exatamente estas: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Interessante que as ruas de Jerusalém nos dias de Jesus eram literalmente muito apertadas. E no dia da sua crucificação, Jesus andou por elas em direção ao Monte Calvário, fora da cidade, aonde o seu sacrifício foi aceito favoravelmente por Deus, cancelando a nossa condenação. O caminho apertado que o nosso Senhor Jesus percorreu até a sua morte nos trouxe a vida. Da mesma maneira que quando Jesus fala de porta estreita, caminho apertado, neste texto, Ele está ensinando que eu e você devemos nos entregar sacrificialmente todos os dias, até a consumação da nossa salvação, morrendo para as nossas paixões que nos afastam de Deus. Devemos, então, responder favoravelmente ao Espírito de Deus. Devemos nos submeter a Ele. Devemos deixar que Ele aplique a sua palavra dentro de nós hoje. E esse caminho de morte, de entrega, de sacrifício, é o caminho que leva à vida. Isso significa que tudo que a gente viveu nesses dias de intensa visitação do Espírito de Deus tem que ser mantido. Na prática, no dia a dia, farei de tudo para eu não ser um impedimento ao mover do Espírito, que Ele continue me envolvendo. Eu farei de tudo para que a minha vida seja motivo de alegria, de regozijo ao Deus que me salvou, ao Deus que se entregou por mim. Como? Pela manutenção da pureza das minhas imaginações, dos meus pensamentos e, consequentemente, das minhas tendências mais profundas e mais íntimas. Esse é a porta estreita. Essa maneira é o caminho apertado que o Senhor está nos ensinando e que nós devemos entrar por ela e andar por Ele. Existe um paralelo muito significativo entre percorrer esse caminho apertado e o sistema sacrificial do Antigo Testamento. O sistema sacrificial do Antigo Testamento, um animal sem defeito, sem marca, algo que tinha valor para o rebanho daquele que iria apresentar como forma de holocausto e que deveria ficar queimando sobre a grelha do altar com a gordura por cima. Esse animal era entregue e ficava ali, era sacrificado, ficava sobre aquele momento exalando aquele aroma suave, gostoso que subia para Deus, porque era uma oferta que fazia falta para você. E para que esse sistema fosse mantido, esse sistema sacrificial, bizarro, porque Deus tem uma maneira muito particular para ensinar para a gente, porque o pecado foi bizarro. Rejeitar Deus no Éden foi bizarro. Então ele entra na prática mostrando de maneira não gnóstica, não assim no pensamento, ele trouxe na prática o que representa o pecado. Alguém tem que morrer no meu lugar. Então esse sistema, para ser mantido, era necessário que o fogo desse altar não se apagasse. E o animal inocente ali, perfeito, sem defeito, que era apresentado, prefigurava o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. Aquela chama que ficava queimando indicava a presença do Espírito de Deus. Então, gente, hoje somos nós,
eu e você, que devemos estar em cima da grelha, queimando. Hoje sou eu e você que devemos nos apresentar diante de Deus como sacrifício vivo de aroma suave, como escreveu o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa é a verdadeira vida. Esse é o caminho apertado de quem não quer perder a alegria, a plenitude, as questões indizíveis da presença do Espírito de Deus. Jesus foi esse sacrifício, gente. Quem quiser segui-lo, eu quero segui-lo, devo tomar a minha cruz e segui-lo. Eu devo pegar o caminho apertado e morrer para mim mesmo. Eu e você precisamos entrar nesse caminho apertado, o caminho da santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Não há sentido do fogo da presença do Espírito queimar se não tiver um holocausto sobre a grelha. O sistema sacrificial precisa estar completo. E para o sistema estar completo, tem que ter um holocausto em cima da grelha para o fogo queimar, porque uma coisa interage com a outra. Sendo santo, o Espírito queima. Eu tenho sensibilidade do Espírito, eu sou uma labareda de fogo, porque eu estou morrendo para mim mesmo todos os dias. Eu estou me sacrificando todos os dias como uma ovelha destinada ao matadouro. Na prática, como é que é expresso isso? Devemos renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. E esse processo de mudança é sempre um caminho apertado, que exige de nós, é difícil, que exige de nós perseverança. Para não esquecer, gente, o princípio básico, não esquecer o amor de Deus por nós em Cristo Jesus naquela cruz. Quem não segue Jesus, caminha para a morte, caminha para a perdição, caminha para a libertinagem, caminha para a frieza espiritual, caminha para a indiferença com as coisas de Deus. Entrou pela porta larga, que está associado ao caminho folgado, ao caminho espaçoso. O caminho que é um caminho que é fácil passar por ele. Ele é amplo, porque não tem muitas exigências. E sabe qual é o pior dessa história? Você sabe qual é o pior dessa história? Foi o que o Senhor Jesus disse. São muitos os que entram por ela e andam por esse caminho. É o que acontece. Quando alguém conhece a palavra de Deus, já teve, assim, experiências com o Senhor, mas insiste em não querer abrir mão de si mesmo, insistindo em seus pecados. Ele imagina que basta ter uma vida correta, ir à igreja, ir aos retiros, dar o dízimo na igreja, fazer parte de um grupo cristão, que a sua relação com Deus está garantida. Mas por detrás dessa religiosidade, esconde os seus pecados. Ele continua transando com sua namorada antes do casamento. Ele continua sem falta de perseverança em manter a presença de Deus em sua vida. Ele continua com a máscara o tempo todo, entrando e saindo, pensando que ele não é visto pelo Senhor, Criador dos céus e da terra. Há necessidade de deixar Deus agir. Há necessidade de não resistir ao Espírito. Há necessidade para a nossa vida de se valer a pena o sacrifício que Jesus fez por nós. Eu ter o desejo, querido, de entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, são a confirmação de estar caminhando em direção a uma vida abundante, cheia do Espírito.
ter o desejo de entrar por uma porta estreita e andar pelo caminho apertado, são a confirmação clara. Se você tem essa vontade, esse desejo, é a confirmação clara de que você é salvo, de que você foi alcançado pela salvação do Senhor. É isso que Deus está nos convocando nesta noite. Entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado que leva à vida. De maneira prática, queridos, eu queria compartilhar com você algumas aplicações. A primeira delas é que nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. E como eu falei, estar sensível ao Espírito Santo, há uma necessidade da gente morrer para nós mesmos. Porque a gente fica sensível à palavra de Deus, ao mover do Espírito Santo. Você sabe que Ele está aqui hoje, passeando no nosso meio? Você sabe que essa porta estreita está aberta e esse caminho apertado está ligado a essa porta, esperando você entrar por ele, eu entrar por ele? Precisamos estar sensível às questões do Espírito Santo. E como eu falei, sem santidade, não se engane, ninguém verá a Deus. Como eu falei, uma ligada na outra, uma aplicação ligada na outra, nós precisamos morrer para nós mesmos a cada instante. Morrer para nós mesmos. É que a nossa vida, ela não está em primeiro lugar, nem o mundo gira em torno de nós. Não tem mimimi, não tem mimado, não tem reizinho. A graça, o favor de Deus foi sobre a nossa vida, Deus escolheu a gente, não sei porquê, foi uma decisão colegiada lá no céu, como eu falei. E o próprio Senhor, Jesus, veio nos resgatar. Precisamos, pela essa consciência, morrer para nós mesmos a cada instante. Uma terceira aplicação, querido. Precisamos ter o sentimento, o desejo gracioso, com graça, de fazer valer a pena o sacrifício. Eu não estou falando aqui de retribuição ao Senhor, não. É você estar inconformado com você mesmo, da vida que você está levando. Será que eu vou precisar esperar o próximo retiro para acender o fogo no meu coração? Será que eu vou esperar a conferência do Gol agora, semana que vem, aí que vai ter para eu acender o fogo no coração? Não, não. Eu preciso só olhar para a cruz. Eu preciso só lembrar do meu Jesus, que deu a sua vida pela minha. Eu preciso por uma questão de sobrevivência pessoal da minha vida espiritual, porque Deus não precisa da minha gratidão, mas a gratidão é um dínamo dentro do meu coração que mantém a chama do meu altar aceso e eu, como sacrifício, fico em cima da grelha. É isso que Deus está nos chamando hoje. Por isso que eu comecei falando, convido o irmão a entrar por essa porta e andar por esse caminho, porque esse caminho é o caminho da vida. Não tem outro caminho de vida, tudo é caminho amplo, sem graça e largo. É a falsa alegria que as pessoas cantaram e pularam e deixaram Deus de lado nos últimos 4 dias aí para trás. Coisa que não faz mais parte da nossa vida, porque hoje nós temos essa consciência. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor me salvou. O seu sangue, o seu sacrifício foi pela minha vida. Conclusão. A resposta que nós damos ao Espírito, que você está dando ao Espírito agora, é imprescindível para alimentar o desejo de entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, que conduz à vida, e fazer parte daqueles que são poucos o que a encontram. Essas são as únicas vias que possibilitarão que Deus seja glorificado através de nós. Essas são as únicas vias que desfrutaremos do prazer indizível de ter sido alcançado pelo favor de Deus.
como sacrifícios vivos. Enquanto nós estivermos sobre a grelha, queimando sobre as chamas do Espírito, nosso culto e a nossa adoração subirão ao céu como um aroma suave, como a expressão mais profunda da gratidão que nós temos ao Senhor pelo favor que Ele nos concedeu no amado Cristo Jesus. Eu não posso terminar essa palavra sem deixar de mencionar: devemos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Devemos entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado, porque é um caminho, ao longo desse caminho, que nós experimentaremos coisas indizíveis do Senhor, que só quem se sacrifica, quem morre para si mesmo, quem só que fica sobre a grelha, queimando sob a chama do altar, é que sabe o que eu estou falando. Essa é a minha oração pela nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. Nós estamos diante de um Deus que não deixa nenhum dos seus para trás. Nós estamos diante de um Deus que, num conselho maravilhoso nos céus, decidiu abraçar, se comprometer com uma missão impossível, sem volta, de dar a sua vida pela nossa. Ó Deus amado, leva-nos, ó Pai, nas asas do Teu Santo Espírito, por essa porta estreita. Queremos andar, ó Deus, por esse caminho apertado, que é o caminho da vida. Não deixe que a gente saia, Pai, da presença do Senhor, onde a Sua palavra foi exposta. Ó Senhor, não permita que a gente saia daqui esta noite, Senhor, sem entregar mais uma vez, consagrar, dedicar mais uma vez a nossa vida diante da Tua presença. O caminho que leva a Deus, desde lá do tabernáculo que foi ensinado para Moisés, instituído para Moisés por Deus, o caminho que levava a Deus passava por um altar de holocausto para chegar na presença de Deus. Esse é o caminho que eu quero andar, que eu preciso andar, em nome de Jesus. Amém.